Especificamente o tema de hoje, oratória. E por que você precisa aprender oratória? Quem sabe de oratória vende melhor, gere melhor a sua empresa, lidera melhor as pessoas, tem menos problema em casa, né, Mônica? Sim. Quem sabe falar tem menos problema em casa. Então, esse é um dom ou esse é um talento treinado? Esse é um talento treinado, tá? E hoje a gente vai falar algumas técnicas aqui para você melhorar a sua oratória. Então, já vamos começar com a primeira. Tá tudo ok, tudo certo, o pessoal está ouvindo bem? Pode seguir. Ó, você que é novo aqui no canal, aperta esse like, se inscreve nesse canal. Eu vou dar uma dica para todos vocês que estão assistindo. Se você é dono de empresa, pega essa live e compartilhe com seus colaboradores. Se você tem sócio, compartilhe com seus sócios. Agora, se você tem alguém que você conhece, que quer que essa pessoa aprenda mais sobre oratória, pega essa live também e compartilhe com essa pessoa, tá bom? Então, vou esperar 5 segundos vocês compartilharem e não deixem de dar esse like para a gente começar aqui com todo vapor. Vamos lá, então. Pega seu papel, pega sua caneta, porque quando a gente liga uma live, não é simplesmente uma live, é uma live com muito conteúdo para você anotar. Gilberto, qual que é o primeiro truque de oratória? Anota aí. PHC. O que seria PHC, hein, Mônica? Você lembra do significado de PHC? Seria pergunta, a história e o conteúdo original. Exatamente. É isso mesmo? Então, PHC, gente, é uma pílula única. É assim como o clima. O clima é o tempo, o clima é a velocidade do ar, o clima é a temperatura, o clima é a pressão. Acabou de ligar meu fone aqui, hein? Eu também, está perfeito. Eu acho que está melhorando, eu acho que esse negócio vai melhorar. Então, o que é o PHC? Quando você vai falar alguma coisa, você vai soltar uma pergunta, em seguida de uma história, em seguida de um conteúdo original. Vou te dar um exemplo. Se eu estou lá dando uma palestra, eu falo assim para vocês. Por que seu produto não vende? Em novembro de 2022, Mônica, eu fui dar uma palestra numa convenção de vendas de uma grande rede de varejo lá de Minas Gerais, chamada de Ponto Certo. E lá o dono, chamava Juarez, ele me perguntou assim, Gilberto, por que nossos produtos não estão vendendo? Eu falei, seu Juarez, seus produtos não vendem por 3 motivos. Número 1, ou porque seu produto ninguém sabe que ele existe. Ou número 2, o preço está desalinhado com a entrega. Ou número 3, o seu vendedor ele está atrapalhando a venda. Só tem esses 3 motivos. O que eu acabei de fazer aqui foi um PHC. O que é um PHC? Eu fiz primeiro uma pergunta. Eu falei assim, ó, por que seu produto não vende? E em vez de eu chegar direto e ensinar o porquê, os 3 motivos, eu contei uma historinha antes. Eu falei que eu fui para uma convenção de vendas lá em Minas Gerais, em novembro de 2022. Eu fui bem específico no meu enredo, no meu tempo, no meu lugar. Porque o que é uma boa história? É o pente. Pente é personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Então, eu falei do personagem que é o seu Juarez, eu falei que é em Minas Gerais, eu falei que é em 2022, então eu cumpri bem o storytelling. Isso aí entraria no seu conteúdo original, que seria seu, particular seu. Não, o conteúdo original já é a terceira coisa, que é o produto não vende por 3 motivos. Entendi. Número 1, porque ninguém conhece esse produto. Número 2, porque o preço está desalinhado à entrega, ou porque o vendedor está atrapalhando a venda. Eu numa live, ou numa palestra, ou numa aula, eu posso falar direto assim, ó, seu produto não vende porque ninguém conhece, porque o preço está desalinhado com a entrega, ou porque o vendedor está atrapalhando. Só que em vez de entregar direto esse conteúdo, eu vou lá e conto uma história no meio. E por que nessa sequência de PHC, Mônica? Porque a pergunta, ela chama a atenção das pessoas. Faz uma reflexão, né? A história, ela retém a atenção. E depois se entrega o conteúdo. A gente só pode ensinar alguma coisa ou falar para o interlocutor quando ele tem a atenção presente. Quando ele não está com a atenção focada em mim, não adianta eu ficar falando. Então, o truque de oratória é você prender a atenção das pessoas. Como que você faz isso? Chama a atenção com uma pergunta, mantém essa atenção através de uma história e depois se entrega o conteúdo que você quer. E uma boa forma de entregar conteúdo, gente, são 2, 3, 4, sempre utilizando um número. 3 truques, 5 estratégias, 3 métodos, 5 dicas. Então já anota o primeiro aí, PHC. Quem está chegando aí agora, ó, vai apertando esse botãozinho de like. Estou gostando do Jane, viu? Porque o Jane está anotando tudo que a gente está falando aqui. Muito bom, Jane, obrigado. Tá fazendo como se fosse até um resumo já, né? É isso aí. Ô Mike, o pessoal está perguntando se você avisou para o pessoal do Telegram. Sim. Então já anota, primeira estratégia, PHC. E uma coisa bacana que eles podem fazer, Mônica, que eu sempre faço nas minhas palestras, são ciclos de PHC.
Quando eu vou montar uma palestra, eu vou montar uma live, imagina só, gente, eu sou professor de química, para quem não sabe. Então eu passei dos meus 18 anos até os meus 30 anos de idade só ensinando a garotada, ensinando química, cálculo estequiométrico. Quem ama química, fala aqui nos comentários, eu amo química, vai lá. Para você ensinar uma coisa tão complexa assim para crianças, você tem que ter artifícios. Então você tem que saber ciclar PHCs. Então, quando você for montar a sua palestra, sua aula, sua apresentação, você escreve pelo menos uns 5 ciclos de PHC. Fala assim, ó, no primeiro PHC eu vou fazer essa pergunta, eu vou contar essa história e vou entregar esses 3 conteúdos. No segundo PHC, qual outra pergunta, qual outra história e qual conteúdo que eu vou entregar. Então, nunca entregue um conteúdo sem antes colocar uma pergunta e uma história. E coloca 5, tá? Ao longo da sua palestra inteira. Você vai ver que você vai ter a audiência inteira retida o tempo inteiro com você. Vamos lá, segundo truque de oratória, esse aqui é bem importante. Isso aqui para quem gosta de vender, esse é fundamental. Chama Future Pacing. Future Pacing. Deixa eu escrever aqui nos comentários a forma correta para vocês escreverem no caderno de vocês. Future Pacing. Gilberto, o que seria Future Pacing? Future Pacing, o significado significa ponte ao futuro. O que é uma ponte ao futuro? O que a gente sabe, Mônica? As pessoas elas querem ter um custo-benefício de tudo que elas fazem na vida, principalmente com o tempo delas. Exatamente. Elas não vão parar para te ouvir se elas não perceberem que elas vão ganhar alguma coisa com aquilo. Tem que sentir que vai estar ali no momento e agregando valor, que aquilo realmente tem uma serventia para elas, Isso. né? Então, o que seria o Future Pacing? Você, antes de falar alguma coisa, você vai falar todos os benefícios que as pessoas vão ganhar ao te ouvir. Você tem que construir uma imagem positiva na cabeça dela. Então, quando você terminar de ouvir essa palestra, você vai estar melhor com seus filhos, você vai estar melhor no seu emprego, você vai estar ganhando mais dinheiro, vai estar com o carro dos seus sonhos, vai estar com a casa dos seus sonhos, vai fazer a viagem dos seus sonhos. Você tem que construir uma imagem mental positiva nela antes de falar. Porque só assim ela vai falar assim, cara, escutar essas pessoas agora vai ser interessante para mim. Sim. Então, Future Pacing é construir uma ponte a um futuro positivo para a pessoa. E isso ele pode também adequar, não só como para a pessoa, né? Pode colocar isso num negócio, para a vida pessoal, tem vários benefícios, né? Sim. Quando você fala alguma coisa e a pessoa não entende os benefícios, não adianta absolutamente nada. O que a gente falou hoje no começo dessa live? A oratória vai te ensinar a vender melhor, a gerir melhor sua empresa e a liderar melhor seus colaboradores. Se eu sou um empresário que estou assistindo uma live como essa, tudo que eu mais quero é isso. Eu quero vender mais, eu quero gerir melhor minha empresa, eu quero liderar melhor meus colaboradores. Então, a gente no começo dessa live, a gente já falou isso. Isso é uma promessa da live. Então, Future Pacing, construa uma ponte ao futuro. Tá bom? Legal. Esse é o número 2. E aí, Mike, chegou? Cheguei. Deu certo lá? Deu certo. Muito bom, então. Vamos lá. Voltando, qual que é o terceiro truque de oratória, hein, dona Mônica? São sistemas representativos diferentes, né? Que nós podemos utilizar na oratória. Isso. Vamos lá. Você pode dizer então pra gente quais são eles? Posso. Esse terceiro, gente, é você saber falar com sistemas representativos diferentes. Toda vez que a gente vai dar uma palestra, Mônica, o que a gente tem que entender? Existem pessoas que processam as informações de formas diferentes. Sim. Então, quando a gente estuda sistemas representativos, Mike, a gente fala de sistema representativo sinestésico, visual, auditivo e digital. Quando a gente fala de oratória, a gente fala só de 3, sinestésico, auditivo e visual. Qual que é a diferença desses 3? O sinestésico é aquela pessoa que fala muito com as mãos. Ela é assim, ó. E ela fala com muitos adjetivos, pequenininho, quentinho, grandinho, enorme. Ela fala desse jeito. Então, a gente, quando está ministrando uma palestra, a gente tem que entender que existem ali 33% das pessoas que estão sentadas que são sinestésicas. Sim. Então, eu também tenho que falar com adjetivos. Eu falo assim, eu fui dar uma palestra em novembro de 2022 em uma convenção de vendas lotada, em um dia super chuvoso, talvez seja o dia que mais choveu em toda a minha vida. Então, quando eu falo um dia super chuvoso, uma palestra lotada, o sinestésico ele fica retido. Então, para sinestésico, não esqueça, fazer adjetivação, colocar muitos adjetivos no contexto de tudo aquilo que você está falando. E número 2, sinestésico, como ele gosta de falar com as mãos, ele gosta de dinamismo. Palestras que tenham dinâmicas.
Então, não sei se você já fez algum tipo de palestra, algum curso, algum tipo de convenção com seus vendedores. Você pode fazer alguns trabalhos em equipe. Essas dinâmicas, elas retêm bastante atenção dos sinestésicos. Já os auditivos, Mike, eles são mais igual eu, assim. Eles são mais introvertidos, eles são mais calados. Como é que você conversa com uma pessoa que é mais introvertida e calada? Você tem que falar com cadência, falar de forma espaçada. O auditivo, ele gosta que ele escute as coisas dessa forma. Não adianta você falar rapidão demais. Quem gosta de falar rapidão demais é o visual. Então, como é que você fala com o auditivo? Anota aí. Você tem que falar devagar. Agora, se você já fala rápido demais, vou te dar uma boa dica para você conseguir falar com os auditivos. É dar exemplos de tudo aquilo que você fala. No nosso cérebro, Mônica e Mike, tem um negócio que chama de córtex entorrinal. O córtex entorrinal, quando a gente ensina alguma coisa, a gente coloca as informações no córtex entorrinal, que é tipo um caninho. E esse caninho, ele precisa passar para dentro do cérebro para o cérebro processar a informação. Mas se eu falo coisa demais, esse caninho entope. Daí o cérebro da pessoa para de processar aquela informação que está sendo dita a ela. Quando ela para de processar a informação que está sendo dita, começa uma coisa chamada de viajar na maionese. É quando a pessoa começa a ficar viajando. Então, qual que é uma dica que a gente sempre dá para os professores que querem ensinar? Ensina, para um pouquinho, dá um exemplo. Para um pouquinho, revisa o que falou. Aí depois você ensina outra coisa. Dá um exemplo, revisa o que falou. Aí ensina outra coisa. Se você tiver essa dinâmica de ensinar alguma coisa, dar um exemplo, revisar o que falou, para depois ensinar uma coisa logo em seguida, você vai ver que você vai pegar todo mundo. Principalmente os auditivos. Porque eles não são tão céleres no pensamento de entendimento de informações. Certo. E todos nós temos esses 3 sistemas, certo? Sim. Um ou outro que é mais predominante. Só para... Exatamente. Não adianta a pessoa se rotular como sinestésica, ou como auditiva, ou como visual. Existe uma predominância de um sistema representativo. Você pode ser 40% visual, 30% auditivo, 30% sinestésico, por exemplo. Tá? Certo. E o último é o sistema representativo visual. O que é o sistema representativo visual? São pessoas que falam muito rápido. Primeiro vídeo que eu fiz no meu YouTube, Mike, se você ver, você vai falar, não é esse cara que eu trabalho com ele, não. Mônica, não dava para entender nada do que eu falava. Eu era muito rápido, eu acho que eu tomava muito café. Daí eu falava uma palavra em cima da outra, atropelando tudo. Aí o pessoal nos comentários falando assim, adorei a aula, só não entendi nada, mas eu adorei a aula. Então, como é que você fala para um visual? Um visual, ele gosta de uma coisa chamada de engenharia reversa. Ele não tem muita paciência. Ele quer ouvir até do fim para o começo. É aquela pessoa do WhatsApp que vai usar 2x. Exatamente. É a pessoa do WhatsApp que vai usar 2x. E ele gosta de coisas práticas. Ele não gosta de muita firula. Ele não gosta de muito exemplo. Ele não gosta de muita história. Ele quer que você entregue logo a coisa para ele. Então, ele é mais ansioso. Ele é mais direto ao ponto. Uma pessoa muito visual, Mike, ela pode até agredir as pessoas sem perceber. Então, para essa pessoa, quando você vai fazer o future pacing, que é listar todos os benefícios, você tem que estar muito atento, porque senão você acaba quebrando ali a conexão, porque ela é uma pessoa mais difícil de ouvir os benefícios, assim, nesse sentido? Sim. Tem uma grande questão, Mônica, que é assim, quando você vai ministrar uma palestra, vai conversar com seus próprios colaboradores, não tem como você falar só de uma forma. Sim. Você tem que entender que as pessoas que estão ali na sua frente, elas são ou visuais, ou auditivas, ou sinestésicas com predominância. Então, você como o mensageiro, você precisa saber falar dos 3 ao mesmo tempo. Você precisa saber direcionar a sua informação para os 3 ao mesmo tempo. Então, tenha seus momentos de ser mais visual, tenha seus momentos de ser mais auditivo e tenha seus momentos de ser mais sinestésico. É assim que você vai ter uma boa comunicação. Beleza, turma? Então vamos lá, ó, já falamos de PHC, já falamos de Future Pacing e já falamos de falar com sistemas representativos diferentes. Hoje são truques de oratória para você vender melhor, gerir melhor sua empresa e liderar melhor seus colaboradores. Vamos para o 4º truque. Vai lá, Mike, qual seria o 4º truque? Comunicação eutagógica. Comunicação eutagógica. Gilberto, o que seria isso? Deixa eu anotar aqui para o pessoal ver certinho como é que escreve. Ó. Comunicação eutagógica.
Gil, quem é muito tímido, quem é introvertido, você acredita que essa pessoa pode ter uma boa oratória? Pode ser uma pessoa que se comunica bem, mesmo sendo tímido, introvertido, vergonhoso? Vamos lá, vocês me conhecem bem, vocês dois, Sim. né? Eu sou o quê? Eu sou tímido? Muito. Muito. Muito tímido. Sou introvertido ou não sou? Sim. Pois é, gosto tanto assim de me relacionar com pessoas? Não. Hoje 100% de sinceridade. Mas não por isso eu não me tornei um grande professor. Uhum. Então eu sou a 4ª geração de professores da minha família. Então com 14 anos eu decidi que eu queria ser professor. Eu queria ser dono da escola, né? Eu me tornei empresário, dono das escolas que eu tenho. E a gente quando ama uma coisa e tem talento para aquilo, a gente vence a timidez. Então, eu desenvolvi esse talento ao longo da minha vida. Eu toquei na igreja, eu fazia teatro. Então, eu dominei essa arte de falar em público. E eu sou apaixonado por ensinar. Na verdade, eu sou apaixonado de ver as pessoas aprendendo. E o fato de você ter paixão fazendo algo, Mike, você desenvolve qualquer talento. Então, mesmo sendo uma pessoa tímida, se você conseguir se desenvolver e conseguir gostar daquilo que você está fazendo, com certeza você vai vencer qualquer tipo de barreira, tá? Então, bem importante para você que é tímido aí, está ouvindo isso. Então, o que seria essa comunicação eutagógica? Eu vou explicar para vocês. Existe uma diferença, gente, de pedagogia, andragogia e eutagogia. Qual que é a diferença? Pedagogia é quando a gente ensina para crianças um currículo pronto. Quando vocês forem estudar lá na escolinha de vocês, lá vocês lembram que tinha uma matriz curricular que o professor tinha que seguir. Sim. Então, quando a gente segue uma matriz curricular pronta, ensinando para crianças, a gente chama de pedagogia. Quando a gente segue uma matriz curricular pronta, ensinando para adultos, a gente chama de andragogia. Agora, o que seria a eutagogia? Eutagogia é uma educação baseada em interesse. É o princípio fundamental do autodidatismo. Então, você, hoje, você quer aprender um pouco mais sobre finanças. O que você faz? Você vai no YouTube, coloca lá assim, aula sobre finanças. Você vai num podcast, você compra um livro, você compra um curso, você compra o Plano Europa, que é a nossa imersão de 2 dias aqui da Space Edu, para você aprender mais sobre planejamento financeiro. Só que amanhã, você que é um empresário, você vai estar com outro problema. Você quer aprender sobre RH. Mesma coisa, você vai buscar um livro, vai buscar um curso, vai buscar uma palestra. Então, o que é a eutagogia? É uma educação baseada no seu interesse. Você escolhe o que você quer aprender, por onde você quer aprender e como você quer aprender. E você tem até essa, hoje, com essa distribuição pela internet, a gente tem essa agilidade. Então, eu vou me disponibilizar 2, 3 dias para pegar firme nesse assunto e você mais expert. Então, você tem essa facilidade, né, de direcionar para onde o seu conhecimento precisa ser ali abastecido e você colocar aquilo em prática. Sim. Então, o que isso tem a ver comigo que sou orador? O que eu preciso entender é que quando eu vou ministrar uma mensagem, ministrar uma palestra ou uma aula, as pessoas ali presentes, todas elas têm um interesse. E eu, como orador, eu preciso saber qual que é o interesse. Elas estão ali para aprender. Então, como é que eu faço a minha comunicação ser eutagógica? Eu preciso primeiro mapear e pesquisar o público que eu vou conversar. Quando eu entendo o público, sei o mapa 3D. O que é o mapa 3D? Sei quais são as dores, sei quais são as dúvidas e principalmente sei quais são os desejos. Esses caras querem aprender o quê? Baseado nisso, eu vou ministrar minha palestra. Então, a minha comunicação será eutagógica a partir do momento que eu falar aquilo que é do interesse das pessoas que estão sentadas ouvindo. Daí, deixar claro, fazer essa pesquisa antes é muito importante. Então, na hora de fazer uma palestra, na hora de você direcionar, ou até mesmo dentro do seu negócio, você pesquisar o seu público-alvo para fazer mais cursos ou adicionar algumas informações que façam sentido para eles. Então, sempre é bom estar ali em contato com o seu cliente ou até mesmo com o público que você deseja, para estar mapeando essas necessidades que eles precisam ali estarem o dia a dia ou avançando ou mudando no que você quer passar de conhecimento para eles. Exato. Lembra daquela história que eu falei, Mônica? As pessoas sempre buscam um custo-benefício. Então, elas querem saber o custo que elas estão colocando agora de tempo, elas querem saber qual que é o benefício que elas vão ganhar. O ROI, né? É o ROI. É o retorno sobre o investimento. Então, você precisa sempre ter essa comunicação eutagógica na hora de fazer uma oração. Oração é falar, Sim. tá? Legal. Vamos lá.
Professor, a live ficará salva? Depende, hein, Matheus? Vamos ver. Já anota todo mundo aqui então, vai. Eutagogia. Eutagogia é uma educação baseada no interesse, tá bom? Já falamos de PHC, já falamos de Future Pacing, falar com sistemas representativos diferentes, comunicação eutagógica. Agora, qual que é o quinto, hein, Mike? Quinto, linguagem não verbal. O que seria linguagem não verbal, hein, dona Mônica? É aquela linguagem que a gente tem até um estudo, né? Que são aqueles três primeiros segundos que a pessoa ela já vai te julgar pelo que ela está vendo. Isso. Independente das informações que você passou para ela ou até mesmo de um conhecimento. Então, é muito rápido. Sim. Né? Uma primeira impressão é aquela que fala. Sim. Gente, ó, quando a gente estuda teoria geral da comunicação, a gente vai estudar o que é linguagem. E a linguagem, a gente divide em duas partes, Mike. Linguagem verbal e linguagem não verbal. O que seria linguagem verbal? É aquilo que a gente diz. Tudo aquilo que vocês estão ouvindo agora a gente falando, isso é linguagem verbal. Linguagem não verbal é o quê? É o nosso volume de voz, é o nosso tom de voz, é o nosso timbre, é a nossa postura, são os nossos ombros, é o nosso sorriso, nossa postura, nossa vestimenta, a barbinha do Mike, o cabelinho do Mike. Expressão facial. Expressões faciais. Então, a linguagem não verbal, ela representa 93% da linguagem. 93%. Só 7% da linguagem é a verbal, que é aquilo que você está dizendo. Então, importantíssimo na hora de fazer uma oração, na hora de falar em público, é você saber ter uma boa postura, ter o volume de voz certo. Quando falar mais íntimo, fala um pouquinho mais baixo. Quando for fazer uma explanação um pouco maior, falar um pouco mais alto. Mas nunca usar uma monofrequência o tempo inteiro. Saber variar isso. Às vezes a gente vai até assistir algumas palestras, algum conteúdo, quando a pessoa fica nessa monofrequência, você sente uma sonolência, né? Exato. Você não consegue ficar retida, aí você quer parar, não quer concluir. Então, essa jogada de tom de voz, de mudar um pouco, faz todo sentido para reter a atenção, né? É aula de sociologia da faculdade, era desse jeito aí. Então, uma boa coisa que você pode fazer é falar com as mãos quando você está palestrando, porque isso faz parte da linguagem não verbal. Você andar um pouquinho para lá, andar um pouquinho para cá. Quando você vai gravar um vídeo, você pode até mudar as câmeras. Você olha para um lado, você olha para o outro, isso vai retendo maior a atenção das pessoas. Então, nunca seja monofrequência na sua linguagem não verbal, tá? E quando a gente fala de roupa, isso é bem importante, né? Você sempre tem que estar adequado ao ambiente. Não é que você sempre tem que estar de terno para passar autoridade. Quando você vai para a praia, não adianta sair de terno. Sim. Você sempre tem que estar adequado ao ambiente que você está. Dar uma palestra para corretores de seguros de cavada, não dá. Camiseta cavada é assim que chama em São Paulo também, quando ela é só Regata. Regata. Então não dá para você trabalhar de camiseta regata dando uma palestra para corretores de seguros. Você tem que se colocar... Ou short de praia, né? Ou short de praia. Isso não dá muito certo. Está certo lá na academia. Legal. Qual que é o sexto truque de oratória que a gente vai entregar para eles, hein? É o Gangorra SS, né? Que é a sofisticação versus simplicidade. Gente, essa aqui é forte, viu? Chama-se Gangorra SS. O que seria Gangorra SS? O que muita gente fala de mim, Mônica, que eu sou um grande simplificador de coisas complexas. Isso eu posso até provar, né? Porque estou aqui com você todos os dias e é Sim. incrivelmente trazer aquela simplicidade para coisas tão Complexas, né? complexas e diferentes. Então, eu sou a prova viva disso, a prova social disso. Então, é assim, quando você vai ministrar uma palestra, você pode falar assim, você precisa montar seu time de vendas respeitando e tendo um bom SDR para que ele transforme aquela MQL em uma SQL. E que o closer feche a venda e coloque muito bem isso no CRM para que a gente tenha um pipeline da cadência daquela venda. Aí eu falei um monte de coisa aqui. Só que se ninguém entendeu absolutamente nada, minha comunicação ela não foi eficiente. Só foi para você, né? Ela só foi sofisticada. Sim. Agora eu tenho que saber cadenciar. Por que chama Gangorra SS? Eu tenho que saber cadenciar na minha oratória pequenas doses de sofisticação com grandes doses de simplicidade.
Se eu só falo simples o tempo inteiro, eu começo a atrair só pessoas simples. Agora, se eu quero falar com grandes empresários e só falo de forma simples, chega uma hora que eles vão pensar que eu sou simplório. Sim. Então é importante que eu fale algumas coisas um pouco mais sofisticadas. Conte histórias mais sofisticadas. Conte exemplos mais sofisticados. Fale palavras mais sofisticadas. Principalmente no meio que a gente tem aqui, né, do marketing digital, existe muitas palavras em inglês também. Então, para muitas pessoas não faz sentido, mas para o nosso meio é importante você colocar essas palavras, porque senão passa exatamente essa impressão de que você não sabe do que você está dizendo. Porém, deixá-las de forma simples para que os seus colaboradores entendam, ou até mesmo a própria pessoa que quer comprar o produto, faz todo sentido, né? Então, ele tem que saber que você conhece sobre aquilo, mas você pode usá-lo ou não, mas que você detém o conhecimento daquilo. Eu posso falar assim, ó, nunca passe uma MQL sem passar por um SDR, porque ele precisa transformá-la em SQL para passar para o closer. Eu falo desse jeito, eu falo assim, ó, lead é igual marmita, você tem que esquentar antes de usar. Aí sim você passa para o vendedor vender. Eu falei a mesma coisa. Sim. O que um SDR faz é qualificar uma lead. Então você tem uma lead fria, que a gente chama de MQL, que é uma Marketing Qualified Lead, e ele vai qualificar ela para uma lead, chama SQL, que é a Sales Qualified Lead. O SDR é o cara que qualifica isso aí e vai passar para o closer, que é o vendedor. Então eu posso falar isso de forma muito simples ou posso falar isso de forma muito sofisticada. E aí quem vai definir se eu vou falar de forma simples ou sofisticada? O que vocês acham? É quem está na sua frente. É quem está na minha frente. Quem está na minha frente. Se eu estou falando com um grupo de executivos de vendas da SAP, um grupo de executivos de vendas da Oracle, todos eles já falam inglês no dia a dia, Sim. eles estão acostumados com esse termo. Então, se eu chegar lá e falar que lead é igual marmita, não vai dar muito certo. Exatamente. Agora, quando eu falo para uma plateia de 3.000 pessoas, de 5.000 pessoas, exemplo, o João está aí, né? Vai acontecer a Gold Digital Festival esse ano. A gente tem milhares de pessoas na nossa frente. Como é que eu vou saber se o cara é um executivo de vendas da SAP ou se o cara está começando agora no marketing? Exatamente. Então, cabe a mim fazer uma gangorra SS, falar um pouco sofisticado e um pouco simples. E é uma coisa que faz todo sentido, porque você traz um conhecimento novo para quem não detinha aquele conhecimento, né? Clareia de uma forma sem que ela se sinta ofendida, sem que ela se sinta fora do... Então, cria até uma conexão com a pessoa, né? Ela Sim. fala, poxa vida, não precisei nem levantar a mão para falar o que seria um SQL, um MQL, né? Sim. Agora, uma dica para quem quer crescer seu canal no YouTube, quer crescer seu Instagram. Seja 2% sofisticado e 98% simples na sua comunicação. Porque no Instagram, que é um canal de massa, não adianta você querer ser sofisticado. Você não vai ter audiência nenhuma. Ninguém que é sofisticado tem audiência. Absolutamente ninguém. Então, se você quer conquistar seus primeiros 10.000 seguidores, 50.000, 100.000 seguidores, seja simples. E uma dica, seja simples em vários temas. Agora, naqueles temas que você avaliar que sua audiência engajou bastante, se aprofunde nele. Essa é a dica. Então, essa comunicação diferenciada para cada canal, né, do Omnichannel que a gente tem aqui, se vocês quiserem também podem, né, aprender mais no Plano Europa, faz todo sentido, né? Porque no LinkedIn, por exemplo, eu não posso comunicar da mesma forma que eu comunico no Facebook, que eu comunico no TikTok. Então, a oratória funciona em todos esses canais de formas adequadas, né? Exato. Sim. Então, o que a Mônica falou também é bem importante, você saber variar os canais. Então, o Instagram eu falo de uma forma, no TikTok eu tenho que ser mais simples ainda. Já no LinkedIn eu posso ser um pouco mais sofisticado, porque o público que está ali já é um público um pouco mais sofisticado. Sim. Tá? E Gilberto, uma pergunta. Você acha que Jesus era simples ou ele era sofisticado quando ele Boa ensinava? pergunta. Eu acho que foi um dos maiores comunicadores, né, que já Sim. existiram. Jesus, Mike, ele era eficiente. Ele não era nem simples nem sofisticado. Jesus, ele sabia muito bem falar em parábolas. Mais cedo a gente falou sobre isso, né? Inclusive a gente vai falar sobre isso agora. Sim, tá? Próximo, né? É o próximo. Anota o número 7 já, vai. Vamos falar um pouco sobre Jesus Cristo no 7º truque de oratória. Claro que ele não sabia o que era um truque de oratória, né? Isso era bem natural O dele. Daniel tinha perguntado para eu fazer um exemplo prático dessa gangorra, mas eu acho que a gente já solucionou, né? É o caso da qualificação do lead, viu, Daniel?
Eu posso falar exatamente assim, ó, o SDR precisa transformar uma MQL em SQL até passar para um closer. Ou eu posso falar, a gente precisa aquecer uma lead antes de passar para o vendedor. É a mesma coisa, só que falando de forma sofisticada, de forma simples, tá? Sétimo truque de oratória, gente, chama-se senoide emocional. O que é a senoide emocional? Senoide emocional, voltando naquele aspecto, é você não ser monofrequência. Quando você o tempo inteiro fala de uma mesma forma, sua palestra inteira, sua live inteira, sua aula inteira, sua apresentação inteira, as pessoas vão dormir. Então, uma ótima forma de você quebrar o padrão da emoção das pessoas é através de histórias. Lembra que a gente falou do PHC? Sim. Então, o PHC, você vai fazer uma pergunta para a plateia vai prestar atenção. Em seguida, você vai contar uma mini história e depois você dá o conteúdo que você quer ensinar. E essa história é exatamente o álibi que a gente tem. Porque toda história ela tem enredos. E o enredo ele pode ser de tragédia, ele pode ser de comédia. Então, quando eu coloco um enredo de tragédia, exemplo, eu vou contar uma história de uma empresa que faliu. As pessoas vão se entristecer com isso. Só que numa mesma história, eu posso falar um pouco sobre algo engraçado que aconteceu, uma história de comédia, e as pessoas vão rir. Então, eu posso derramar lágrimas de tristeza quando eu posso derramar lágrimas de alegria, em uma mesma palestra. Quem faz muito bem isso é o Mário Sérgio Cortella, é o Clóvis de Barros. Sim. Então, senoide emocional é você levar a emoção da pessoa lá para cima, para a extrema alegria, depois levar lá para baixo para a extrema tristeza. E como que você faz isso? A partir do enredo de histórias. Sim, as novelas usam muito isso, né? As novelas e os filmes, as séries usam isso o tempo inteiro. Então, coloca aí. O que seria uma boa história? Uma boa história, ela tem que respeitar o pente. Vai, o pente. Passa a mão no cabelo de todo mundo agora. O Mike, a Mônica. Só no meu cabelinho que não faz muita diferença o pente. Mas o que é pente? Toda boa história precisa de um personagem. Um ou mais. Toda boa história precisa de um enredo. O que é um enredo? Shakespeare dizia que um bom enredo é sobre amor, poder ou vingança. Depois, ele precisa de um narrador. Pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Depois, de tempo, onde que aconteceu e quando aconteceu. Fica esperando a gente. Tempo e espaço. O que é tempo e espaço? Tempo é quando aconteceu e espaço onde aconteceu. Então, pente, ó, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Então, como eu falei mais cedo aquela história, eu fui participar de uma convenção de vendas em Belo Horizonte em novembro de 2022 para uma grande rede de varejo chamada de Ponto Certo. O dono chamava Seu Juarez. Então, eu estou colocando o personagem, estou colocando onde foi, estou colocando quando foi. Então, isso tudo faz parte do Paint, que é o mecanismo de storytelling. Para quem quiser estudar um pouco mais, é só ler Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, tá? Mas não precisa ler isso não, aqui você vai aprender. Então, dentro dessa história, o meu enredo, Shakespeare dizia que um bom enredo é sobre amor, poder ou vingança. Eu posso falar tanto coisas positivas do meu enredo quanto coisas negativas, é só olhar para uma novela. Uma novela, geralmente, ela tem 5 enredos. Você pode ver no mesmo capítulo, vai ter um enredo do cara lá na empresa, um enredo do pessoal lá na favela tocando um pagode, outro enredo do pessoal lá na firma, outro enredo de traição. Um enredo da pessoa mais abastada, um da mais... Isso. Né? Então, Exatamente. Um feliz, um alegre. Corta outro... para cenas. Exatamente. Quando você assiste Velozes e Furiosos, você vai ver que tem uma cena que tem uma música mais alegre. Tem uma outra cena que é uma música mais introspectiva. Então, isso é fazer a senoide emocional com quem está te escutando. Legal? Show. Então, Jesus Cristo fazia isso, Mike. Jesus Cristo ele contava parábolas. Parábolas nada mais são que histórias. É um arco dramático. Arco. Isso é uma parábola. Tá vendo? Por isso que é um dos melhores mecanismos de transmissão de comunicação. Por isso que as antenas eram parábolas. Porque é a melhor forma de transmitir uma comunicação. É assim. Ele usava coisas simples também, né? Bem exemplos bem simples, né? Só que você falou que... só dizendo. A parábola é assim também porque tem a física da engenharia envolvida, tá? Não é só porque é parábola de história, mas enfim. Pode falar. Não, é que eu estava falando que ele usa muita coisa simples, né? Do dia a dia ali para realmente ilustrar aquilo que ele queria ensinar, né? Exato. Só que você falou no exemplo que você deu da marmita e da outro mais sofisticado, né? Sim. Mas também pegando nesse ponto, o público que ele falava eram todos. Então, não tinha como ninguém não entender, né? Ele não precisava...
Ser sofisticado, ser né? sofisticado, né? Quanto mais simples, mais pessoas ao redor Sim. ele atingia, né? E por que, gente, contar histórias e dar exemplos? Porque existe uma coisa chamada de tangibilização cerebral. Se o cérebro da pessoa não consegue chegar no que você está falando, ela não vai entender. Então, o que é tangível? Tangível é conseguir encostar naquilo que você está falando. Então, quando eu dou um exemplo e a pessoa consegue entender, quer dizer que foi tangível para ela. Ela conseguiu chegar naquilo. Onde a sua mente não chega, seu cérebro não entende. Por isso que eu tenho que explorar mais a imaginação das pessoas. Não fica real, né? Não fica palpável para a pessoa. Então, quando você tem esse exemplo próximo de você, principalmente, você, poxa, se a pessoa chegou até ali, também consigo. Fica mais próximo, mais próximo da realidade dele, né? Isso aí. E o segundo truque aqui, que é o ponte ao futuro, é o que Jesus usava muito, né? Ele sempre falava do reino, Sim. do paraíso, que era a ponte ao futuro, né? Sim. Onde as pessoas iriam realmente estar, né? Como a vida dela seria o melhor. Sim. Todos os benefícios. Exato. Vamos lá, 8º truque. Só para recapitular todo mundo que está com a gente aí, para quem chegou depois, ó. Número 1, PHC. Número 2, Future Pace. Número 3, falar com sistemas representativos diferentes. 4, comunicação eutagógica. 5º, linguagem não verbal. 6º, gangorra SS. 7º, senoide emocional. Agora vamos para o 8º. O 8º é o seguinte, ó. Gamificação. Antes de explicar a gamificação, tem 3 coisas importantíssimas para ensinar para vocês. 3 não, vou ensinar 4. Sendo que a 4ª é a mais importante. Gente, gamificar é você trazer em etapas um conhecimento. Quando eu falo de 10 truques de oratória, isso é uma gamificação. Quer dizer que vai ter a fase 1 que eu vou aprender e vou ganhar alguma coisa. Depois fase 2 eu vou aprender e vou ganhar outra coisa. Fase 3 é igualzinho um jogo, por isso chama gamificação. É igualzinho um game. Você tem uma fase 1 ali de um joguinho, você vence ela e ganha alguma coisinha. Aí você vai para a fase 2, que é um pouquinho mais difícil. Aí você vence ela e ganha uma outra coisinha. Uma coisinha melhor do que a fase 1. Então, gamificar é você falar em números da coisa mais fácil até a mais difícil. Você também pode falar da coisa menos importante até a coisa mais importante. Mas o que a pessoa precisa entender é que existe um score, uma pontuação. Vou começar do mais fácil? Vou começar do menos importante? Ela precisa entender que ela está dentro de uma jornada, que ela vai vencer fases e ganhar benefícios a cada fase vencida. Então, fale com números, sempre. São 7 passos para crescer sua empresa. 10 truques de oratória. 7 estratégias para conquistar mais audiência na internet. Sempre fale desse jeito. Em qualquer tipo de comunicação, para qualquer tipo de pessoa. Tá bom? Perfeito, Gilberto. E eu lembrei aqui que tem muitas empresas que usam isso, né? Por exemplo, a Go Digital chegou para a gente aqui algumas placas, né? De reconhecimento de faturamento. Então, é uma forma de você gamificar e mostrar reconhecimento para os seus clientes, né? Saindo um pouco aí do truque de oratória, indo um pouco para a empresa agora. Essa é uma forma da gente conseguir gamificar e fazer aquele cliente fidelizar ele e também fazer com que ele realmente continue crescendo, né? Sim. Um ótimo exemplo que o Mike deu, que é essa gamificação para clientes. Agora, uma gamificação que você pode fazer para o seu time. Exemplo, você tem um time de vendedores. Daí, você precisa bater uma meta ali de 30 vendas no mês. Sei lá, de apartamento, de carro, coisas do gênero. O que você pode falar é o seguinte, a comissão aqui é 2%. Mas depois que você bater 10 vendas, você vai abrir uma comissão de 3%. Ou seja, a partir da sua 11ª venda, sua comissão já é de 3%. Mas quando você bater a 20ª venda, dali para frente sua comissão é de 5%. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o cara vender 10, se esforçar, para que quando ele vá para a 11ª, ele já ganhe uma comissão um pouco maior. Então, isso incentiva mais a pessoa, motiva mais a pessoa a chegar lá. Sim. Então, isso é uma forma de gamificar a performance dos seus vendedores. Quando a Go Digital, a gente que vende vários cursos online, quando a gente fatura lá nossos primeiros 100 mil reais, ela dá uma plaquinha para a gente fica super feliz querendo vender mais 100 mil para ganhar outra plaquinha. Querendo chegar no 1 milhão para ganhar uma plaquinha ainda maior. Sim. Então, o ser humano ama uma recompensa baseada num desafio. Gente, pessoas são movidas a dúvidas, perguntas e desafios. Se você não entrega desafio para um ser humano, você mata ele.
Exatamente. Só que o que motiva mais ainda uma pessoa frente a um desafio é saber a recompensa que ela vai ganhar. Principalmente quando a recompensa é proporcional ao desafio. Instiga, né? Isso. Traz também benefícios próprios de como você mesmo superar a si, né? O que eu preciso buscar para chegar nesse desafio com 100% de chances de conseguir essa recompensa. Então, é bem válido. Um time comercial realmente faz todo sentido, todo mundo é muito movido, muito Sim. competitivo, né? Sim. Show, vamos lá. Depois de gamificação, o nono aí, que eu falo muito, hein? Chama acrônimos. Faz assim com a mão. Fala assim, Paint. Paint. Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Faz assim com a mão. Fala marca, memória, atenção, repetição, coração e alcance. Faz assim com a mão. Fala taco, conteúdo técnico de autoridade, conexão, quebra de objeções. Faz assim com a mão. Fala ARI, audiência, relevância, influência. E assim vai. Quando você vai utilizando essas siglas, esses acrônimos, você vai retendo mais as pessoas. Porque elas amam formas simplificadas de entender e aprender as coisas. No mundo da gráfica, o que está próximo do acrônimo seria os infográficos. Então, a parte escrita, o infográfico, gente, ele nada mais é que uma síntese de um texto complexo. Lembra que as pessoas querem ter um custo-benefício? Sim. Então, Sim. com o infográfico, eu consigo aprender muita coisa em uma página só. Com o acrônimo, eu consigo aprender muita coisa E reter ainda, né? em uma sigla só. E ainda reter. Então, use seus próprios acrônimos. Você pode criar vários. Quando eu vou ensinar, gente, eu crio acrônimo o tempo inteiro. Quando eu estou ministrando o Plano Europa, que é uma imersão de 2 dias que a gente tem só para empresários aqui na Space Edu, eu falo um acrônimo a cada 5 minutos. Um outro acrônimo que a gente pode falar aqui, que cabe bem nessa live, que pode ajudar na oratória das pessoas, chama PIST. Escreve aqui nos comentários. P-I-S-T, de tatu. O que é PIST? Provocação, intimidação, sedução e tentação. Isso aqui é fenomenal para a oratória. Então, quando você vai falar alguma coisa, você fala assim para a plateia: eu duvido que vocês são capazes de passar 1 minuto me ouvindo falar sobre as verdades sem açúcar das suas empresas. Quando você fala eu duvido, o nome disso é provocação. Você ganha a atenção de todo mundo quando você fala eu duvido. Sim. Quando a pessoa sente que está duvidando da capacidade dela, ela quer te provar que ela é capaz. Exato. Depois de provocação tem a intimidação. O que é a intimidação? É uma ameaça. Se vocês não entrarem em silêncio, eu não vou ensinar a principal dica de marketing digital que eu vim aqui para ensinar. Todo mundo entra em silêncio. Então, a ameaça é a pessoa sentir que ela vai perder alguma coisa se ela não fizer algo. Isso é intimidação. Depois, sedução. Você chega lá na frente de uma plateia e fala assim: como vocês são pessoas muito inteligentes, atualizadas e focadas nas tendências do mercado, eu tenho 3 dicas de marketing digital para dar para vocês. Olha o que eu falei. Como vocês são pessoas muito inteligentes, conectadas às novidades do mercado, o que eu estou fazendo? Eu estou inflando o ego das pessoas. Sedução é quando você infla o ego de alguém antes de falar alguma coisa para ela. E de uma forma que não pareça, né? De uma forma que ela ache realmente natural aquele elogio, né? Sim. A grande questão da naturalidade, Mônica, é o treinamento. Você tem que ir ficando cada vez mais natural treinando, tá? E o T do PIST é a tentação. Se o auditório entrar em silêncio agora, eu vou ensinar uma 7ª estratégia que eu não tinha preparado para essa palestra, mas foi aquilo que me fez ganhar mais dinheiro na minha empresa esse ano. Nessa hora, até quem for fazer barulho, o outro já fala. Isso é a tentação. O que é a tentação? É uma grande oportunidade. Então, PIST é provocar, duvidar da capacidade da pessoa, intimidar, que é ameaçar ela que ela vai perder alguma coisa caso ela não te dê atenção. O S é a sedução, é inflar o ego dela para que ela te dê atenção. E o T é de tentação, que é uma grande oportunidade que ela vai ganhar ao te dar a atenção. Sim, exemplo, se a gente não chegar em 130 likes, a gente não vai continuar essa live. É isso aí, são Podcast. 133 pessoas, mas você está falando isso tarde demais. Estamos chegando já no 10º truque. São deixa ele. 137 pessoas agora. Aperta o botãozinho de like, então, todo mundo, para a gente saber que vocês estão com a gente e gostam de conteúdos como esse, para a gente chegar
toda segunda-feira, 11 horas da manhã, entregar cada vez mais conteúdos de qualidade para vocês. Aperta o botãozinho de like, todo mundo aí, vai lá. Se vocês deixarem um like, o Gilberto vai dar um aumento pra gente aqui, ó. Um aumento de live, né? Em vez de 10, vão ser 12 truques. Né? É isso aí, mas tá valendo. Se a gente bater cada vez mais pessoas, vale o aumento, não vale, Mônica? Poxa, Vale claro. hoje, vamos bombar essa live aqui. Quase 141 já. Olha lá, tá vendo? É isso aí. Já estão até compartilhando. É Ajuda isso aí. nós. Gente, o 10º truque, eu acho que é o 10º. Eu acho que tinha que ser o primeiro, na verdade. Não o 10º. Ele é o mais importante de todos. Já que a gente nem falou isso no começo, hein? É. Que o último seria o mais importante. Poderia ter falado isso. É porque na minha visão de palestrante, na minha visão de professor, não existe nada mais importante que o ambiente que um palestrante está entrando. O que seria o 10º truque? Anota aí, chama priming. O que é priming? Vou escrever aqui, ó. Priming. O conceito de priming significa preparação ou ambientação. Você, por exemplo, quando vai trabalhar na sua mesa, quando você chega lá na sua mesa, ela está toda bagunçada, a sua produtividade é baixa. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que arrumar a sua mesa para depois trabalhar. Você que vai estudar, chega lá no seu quarto, a sua mesa toda bagunçada de livro. Isso vai te atrapalhar na sua produtividade também. O que você tem que fazer primeiro é um priming. O que é o priming? É organizar o ambiente para depois começar a trabalhar. O que é o priming do mundo da oratória? Quando eu chego em um auditório, por exemplo, eu palestro em grandes festivais, em grandes convenções, tem ali 2.000, 3.000 pessoas. Gente, é difícil ter ali, na troca de um palestrante para outro, 3.000 pessoas completamente em silêncio. Quando eu entro, eu faço assim, eu pego o microfone e falo 5, 4, 3. Gente, ninguém resiste a uma contagem regressiva. Absolutamente ninguém. As pessoas todas vão entrando em silêncio. O que eu estou fazendo? Eu estou preparando o meu auditório para começar a falar. Isso é fundamental para a performance da minha oratória. Outra coisa que eu falo, quando o pessoal está mais cansado, assim, mais à noite, eu falo, fica todo mundo de pé. Eu coloco uma música de um BPM alto. Eu falo assim, faz assim, ao redor do ouvido, a pessoa vai rodando. Agora faz para trás. Isso aqui vai ligando o córtex delas. Então eu vou revitalizando a atenção. Eu vou aumentando os níveis de acetilcolina no cérebro delas. Logo elas ficam mais focadas naquilo que eu vou falar. E claro que isso melhora a minha performance de comunicação. Então o que seria o priming? É você, primeiro, organizar o ambiente antes de começar a falar. É ganhar a atenção das pessoas primeiro, com foco e a concentração delas. Aí depois você começa, senão o tempo inteiro você vai ficar se enrolando. Quantas vezes você já não foi falar para um público que o público ficava conversando o tempo inteiro, você ficava morrendo de raiva vermelha querendo matar as pessoas. Isso te atrapalha na sua performance. Deixa desconfortável, né? Sim. Olha só, Mike, meio-dia, 1 hora e terminamos os 10. Sim, certinho, cravado. Gente, a gente fica buscando isso toda live, sabia? Fazer a live em 1 hora e entregar tudo que a gente tem para entregar. Bom, nessa live de hoje, nós entregamos aí 10 truques de oratória para encantar as pessoas. A gente poderia falar disso aqui, sei lá, 34 truques, 50 truques. Sim. É claro que no Plano Europa, nossa imersão de 2 dias aqui, voltada para empresários que querem transformar suas empresas numa máquina de aquisição de clientes, a gente fala mais sobre isso, a gente fala sobre copywriting, fala sobre comunicação positiva, comunicação assertiva, storytelling, liderança. Então Mapa tudo isso é 3D. importante, mapa 3D. Tudo isso é bem importante para você conseguir gerir sua empresa, vender mais, liderar mais seus colaboradores. Então já desde já, a Mônica quer deixar o abraço dela aqui, né, Mônica? Sim, um abraço e, assim, comentem aí com a gente depois, né, se vocês aplicaram isso. A gente gosta quando vocês trazem os resultados também que vocês têm desses caderninhos das nossas lives. É bem legal. Eu já vi vários stories que eles marcam a gente. O pessoal que monta o caderninho, vai anotando as coisas, faz um stories, marca a gente, que eu adoro ver nossos alunos crescendo com o nosso conhecimento. Vai lá, Mike, sua mensagem final. Escreve pra gente os temas que vocês querem aprender, pra gente sempre estar trazendo temas atuais e que vocês queiram sempre estar aprendendo. Um abraço, uma ótima semana pra gente. Exatamente. Bora. É isso aí. Uma comunicação eficiente, ela chama a atenção do cérebro, ela mexe o corpo e esquenta o coração. Esse é o que eu chamo de mapa 3C. É você saber falar com a cabeça, com o coração e com o corpo das pessoas. Faça as pessoas se mexerem,
Faça essas pessoas se emocionarem e faça as pessoas se aprenderem. Quando elas aprendem, se aquecem e se mexem, significa que elas estão evoluindo. Então, esse é o seu papel quando estiver em cima de um palco fazendo algum tipo de apresentação. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Parece que o Spacecast volta segunda-feira que vem, 11 horas da manhã, não é? Temos até aluno aí, o Ismael Kaiser, está dando um oi aí pra gente. Sim, estaremos aqui na terça-feira. Segunda-feira, 11 horas. Gil, você acha que essa sua capacidade de oratória é o que você tem de mais forte, que te faz realmente ter esses resultados que você tem, de ser o que você é, de ser reconhecido? Porque recentemente mesmo a gente diretamente recebe isso, né? Mas o Elton te marcou, um grande cara também aí do desenvolvimento pessoal, te marcou falando da sua capacidade de oratória e de uma didática muito boa que você tem para ensinar. Você acha que isso realmente é algo que você tem de maior diferencial hoje? Sim. Eu acho que não é oratória. Eu acho que o Mário Sérgio Cortella tem uma oratória melhor que a minha. Agora o meu diferencial é didática. Didática é fazer as pessoas aprenderem absolutamente qualquer coisa. E eu tenho uma questão que eu também gosto muito de estudar. Então, se eu sou capaz de estudar qualquer coisa e aprender qualquer coisa, eu também sei ensinar qualquer coisa. Claro que a gente ensina aquilo que a gente tem track record. Só que o grande diferencial de quem tem um curso, quem tem uma imersão, não é ensinar, é fazer as pessoas aprenderem. Sim. Então, o grande diferencial competitivo que a gente tem aqui dentro em todos os nossos cursos é a didática. Até porque quem tem um curso e imersão, às vezes ele tem só um formato. Você como professor, você tem essa didática já naturalmente. Quando alguém não entende algo, você vai por outro caminho até que ela entenda. Então isso é absurdamente diferente. Sim. E pra gente é mais fácil fazer entender, gente, até porque a gente faz isso há tanto tempo e tantas vezes, que a gente já sabe quando uma pessoa não vai entender um exemplo seu. É só você não repetir aquele mesmo exemplo depois. São ciclos evolutivos de melhoria sempre. Tá bom? É isso. Perfeito. É isso aí, gente. Um grande abraço para vocês e até a próxima segunda, 11 horas da manhã, no nosso próximo Spacecast. Valeu! Deu?